Vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos estudar as cartas argumentativas. No bimestre passado, nós estudamos a argumentação. Agora nós vamos estudar as cartas, envolvendo também a argumentação. Os meus objetivos dessa aula é identificar a carta argumentativa como gênero discursivo epistolar de caráter aberto. Elencar os elementos essenciais para a construção de uma correspondência. Vamos lá. Então, o que é a carta argumentativa? É um tipo de texto cujo objetivo principal é você convencer o leitor de que você está certo. Para eu argumentar, eu tenho que ler, eu tenho que ter o hábito da leitura para eu conseguir persuadir o meu leitor. Nesse sentido, a argumentação é sua principal arma de convencimento, de forma que o emissor é quem vai escrever a carta, através do seu ponto de vista, tenta convencer o receptor, que é o leitor, sobre um determinado assunto. Eu sou, supondo, estou fazendo uma suposição, que eu sou a favor do ato de dar esmolas. Então, eu vou escrever uma carta para a Sara e vou falar para ela o meu ponto de vista. Mas eu vou transmitir para ela com o objetivo dela pegar e pensar da mesma forma que eu sobre o ato de dar esmolas. As características desse gênero, primeiro, é que é uma carta. Então, tem um remetente, que é o emissor, e o destinatário. A linguagem pode ser formal ou informal, depende para quem você vai usar essa carta, para quem você vai enviar. Se for para um amigo, é informal. Agora, se for para o prefeito, para uma autoridade, para qualquer parte de instância elevada, tem que usar a linguagem formal. Na apostila, a parte que tem de escrita de carta argumentativa, vocês vão usar o gênero formal. As características desse gênero. Primeiro, persuasão e argumentação. Eu tenho que convencer. Para eu convencer, eu tenho que pegar e apontar. Segundo o IBGE, estou supondo, tá? Não existe isso. Segundo o IBGE, 30% das pessoas que pedem esmola usam drogas. Não é um dado falso. Só que eu colocando isso, eu vou persuadir, eu vou pegar e provar para o meu leitor de que eu estou certa. Então, essa é a persuasão ligada com a argumentação. Uma linguagem clara e objetiva, não adianta eu escrever palavras difíceis, porque o meu leitor ele não vai entender. Então, precisa seguir uma norma culta, porém, uma linguagem clara. Escrita em primeira pessoa, eu vou usar o eu. É escrita em primeira pessoa. Presença do destinatário e do remetente. Uso de pronomes de tratamento. Depois eu vou mostrar para vocês os pronomes de tratamento. Depois tem a assinatura do escritor. Sempre essas características. Aqui tem alguns pronomes de tratamento que estão na apostila. Vossa Excelência, aqui está a forma abreviada e é usado para presidente, senador, ministro do Estado, governador. Vossa Magnificência, aqui está a forma como abreviado, é usado só se você for escrever para um reitor de universidade. Vossa Senhoria, funcionários públicos, graduados, oficiais militares, até coronel, pessoas de cerimônias. Autoridades judiciárias, Vossa Excelência, para desembargador ou promotor, e Merentíssimo, para juiz. Autoridades eclesiásticas, Vossa Santidade, o Papa, Vossa Eminência, Cardeal, Vossa Reverendíssima, sacerdotes em geral,
Vossa Excelência Reverendíssima, que é bispo e arcebispo, autoridades monárquicas, Vossa Majestade, Rei, Imperador, Vossa Alteza, são pronomes de tratamento que a gente usa na carta e aqui tem a autoridade em geral como o pronome e para quem que eu uso cada pronome. A estrutura da carta. O que tem que ter na minha carta para eu ter nota? O que tem na minha carta para eu escrever uma carta adequadamente? O local é a data, o nome do receptor, o nome da pessoa que você vai enviar a carta, né? Saudação inicial, que aí segue aquelas normalidades dos pronomes que eu passei. Excelentíssimo, eminentíssimo, digníssimo, entre outros. A introdução. Nessa introdução, você vai já colocar no primeiro parágrafo da sua carta o seu tema, aquilo que você vai falar. No desenvolvimento, você vai colocar dados estatísticos, pontos de vistas, fatos históricos, coisas que provam que você está certa. E uma conclusão, que é um arremate de ideias. Você pode pegar e fazer uma recomendação para essa pessoa para fechar o seu texto. Uma recomendação, uma sugestão, uma solução para fechar o seu texto. Uma despedida, que é uma saudação final, por exemplo, atenciosamente, se for formal, que é o caso que está pedindo na apostila. Se for informal, se for para um amigo, beijos e abraços. E o nome do emissor. No final da carta aparece o nome e assinatura de quem produziu a carta. Um exemplo. Como exemplo de carta argumentativa, podemos citar as cartas de reclamações, que é o que mais tem, são essas cartas de reclamações. Eu devo lembrar que tem vestibular que o gênero textual é uma carta argumentativa. Então é importante vocês saberem o que é, como faz e como ter uma boa nota. Aqui tem um exemplo. Primeiro que eu tenho a data, São Cristóvão, 12 de fevereiro de 2010, prezado diretor da empresa Chocolate Amadeu. Gostaria, olha aqui a vírgula, isso aqui é importante. Gostaria de informar que comprei uma caixa de chocolates no ano passado para dar de presente aos meus familiares no ano novo. E tive uma grande desilusão, fora a vergonha que tive de passar. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, já falo o assunto. Não está detalhado, mas já tem um assunto que vai ser tratado. Agora ele vai detalhar. As 5 caixas compradas no estabelecimento Flora Brasil em dezembro de 2009 estavam fora do prazo de validade. E, além disso, os chocolates estavam esbranquiçados e sem o sabor que costumam ter. Visto que incidente, voltei à loja e eles me impediram de trocar os produtos, uma vez que não estava com o recibo da compra. Para tanto, recorri ao PROCON, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, e aguardo resposta da entidade sobre a reclamação que fiz. Nesse caso, resolvi escrever diretamente para a empresa, ver se consigo resolver meu problema, ainda que ele não poderá ser resolvido totalmente, pois já tive que passar a vergonha pela situação dos chocolates quando os ofereci. Antes de mais nada, devo ressaltar que os chocolates Amadeu sempre foram preferência por todos que vivem em casa e que nunca tive problema com os produtos da empresa. No entanto, gostaria de informar que se não for retribuída da maneira que deveria, irei entrar em contato com o PROCON e ver os procedimentos legais para a punição da empresa. Afinal, o consumidor tem o direito de reivindicar seus direitos e a empresa, por sua vez, deve oferecer os melhores produtos aos seus clientes. Olha como que fechou a carta. E a empresa, por sua vez, deve oferecer os melhores produtos aos seus clientes. Desde já, agradeço a atenção. Atenciosamente, Joana Pires, que foi quem escreveu a carta. Aqui tem um esquemazinho do formato da Unicamp da carta argumentativa.
Tipo de texto usado para persuadir o leitor por meio de argumentos convincentes. Tem interlocutor, emissor, do que nós já falamos. Adaptar a linguagem ao nível cultural, destinatário específico, questionar algo que tenha acontecido, trazer exemplos, não só exemplos, mas dados estatísticos, assinatura, exposição de ideias fortes para convencer mesmo. E aqui tem até um esquemazinho, local e data, vocativo, que é o nome da pessoa, e com pronome de tratamento adequado. Corpo do texto, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, a despedida e a assinatura. Tá, mas qual que é a diferença entre a carta argumentativa e o texto argumentativo que foi estudado no bimestre passado? O texto dissertativo argumentativo, ele é escrito em terceira pessoa, ele não pode usar o eu. Já a carta argumentativa, ela deve ser escrita na primeira pessoa. O texto dissertativo, ele não tem referências pessoais, pronomes, formas verbais, etc. A carta argumentativa tem os pronomes de tratamento. O texto argumentativo, ele não tem cabeçalho. Já a carta argumentativa tem. Tem cabeçalho com remetente, vocativo, local, data. O texto dissertativo utiliza argumentos de autoridade. Eu tenho que pegar e colocar frases, citação, filósofo, sociólogo, precisa de autoridades. Já a carta argumentativa precisa de fatos, dados estatísticos, coisa que realmente aconteceu, igual a da caixa de chocolate. O texto dissertativo argumentativo, ele precisa de título em algumas circunstâncias. A prova do Enem não exige título, os vestibulares exigem. Já a carta argumentativa, ela é sem título em todos os momentos, porque ela já tem o cabeçalho. No texto dissertativo argumentativo, na conclusão, tem que ter uma proposta de intervenção, tem que ter uma proposta de solução do problema. Já a carta argumentativa não tem essa obrigatoriedade. Eu posso pedir para a pessoa que eu estou escrevendo para ela resolver meu problema, mas eu não tenho obrigatoriedade de ter a proposta de intervenção. O texto dissertativo argumentativo, eu não sei quem vai ler. O destinatário é incerto. Já a carta, eu destino para uma pessoa, então é ela que vai ler. Então, assim, de forma resumida de tudo o que foi falado na aula hoje. Particularidades da carta argumentativa. A carta argumentativa, assim como o artigo de opinião, são textos de cunho dissertativo e argumentativo. Ambos trabalham com a opinião de seu autor, mas são gêneros específicos. Aliás, o termo gênero textual refere-se à situação comunicativa, isto é, a quando usar a carta e quando usar o artigo. A carta argumentativa caracteriza-se por ser uma correspondência com o leitor definido, em oposição ao artigo que é sempre pensando no leitor geral, num conjunto de pessoas geralmente desconhecidas. Inúmeros são os casos em que a estrutura é de carta, mas o texto é de artigo, como o exemplo a seguir. Para fechar, os dois são argumentativos, mas têm as suas diferenças. Vocês precisam entender as diferenças e como esse bimestre a gente está estudando a carta argumentativa, focar nela para conseguir desenvolver os exercícios com a devida qualidade. Um grande abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.